Acompanha comigo o vídeo do Nicolas Ferreira para ver se ele está totalmente correto nas colocações. Eu sou Rafael Primo, eu faço faculdade de Ciências Políticas. Fica comigo. Anistia. O que você tem a ver com isso? Eu te explico. Em 1955, o negro era obrigado a ceder seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Uma mulher, Sim, tá Rosa certo. Parks, certo dia se negou e foi presa por se recusar a se levantar. Sim. Sua atitude gerou o boicote aos ônibus, liderado por Martin Luther King. Sim, isso foi o início do movimento contra as injustiças que a população negra sofria. Mas o que isso tem a ver com a anistia, Nicolas? A injustiça contra uma mulher virou um marco de uma luta coletiva. Lá foi um ônibus, aqui um batom. Não, tá errado. A Débora não estava lá só para escrever com batom, tinha uma pauta por trás. A pauta que estava por trás foi o que condenou ela. O crime multitudinário que foi estendido o artigo 359L e 359M e diversos outros, patrimônio tombado. Depois eu vou ler para vocês. Débora, casada, mãe de 2 filhos pequenos. Cabeleireira, condenada a 14 anos de cadeia. Seu crime, escreveu Perdeu Mané em uma estátua com um batom. Não, tá errado. O crime dela foi associação criminosa armada, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, destruição e deterioração de patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Vamos lá. Por que ela está pegando 14 anos de prisão? Porque existe uma lei, né, que ampara a justiça a conseguir colocar esse número, né, esse número de anos de cadeia para ela. Ela pegou o crime multitudinário, onde toda a multidão é compartilhada pelo mesmo crime. E essa multidão estava em Brasília querendo justamente a quebra da nossa democracia. Eles pediam o AI-5, eles pediam intervenção já e pediam que os militares tomassem o poder. E isso é crime, o Nicolas Ferreira. E você é advogado, você sabe disso. Mas isso você já deve saber. A pergunta que fica é, se ela tivesse escrito fora Bolsonaro em vez de Perdeu Mané? Então, ela poderia escrever Perdeu o Mané em qualquer momento fora daquela manifestação. Hoje, vai lá, escreve na estátua do STF, Perdeu o Mané. Você não vai ser preso, porque isso dá no máximo 6 meses de detenção. E para quem não sabe, de 0 a 4 anos não dá prisão, de 4 a 8 anos é regime semiaberto, e de 8 anos em diante que a pessoa fica no regime fechado. Moraes e Dino teriam condenado ela da mesma forma? Uma pessoa que não tem uma imagem dela dentro do Congresso, quebrando nada, nenhuma violência. Sim, cara, mas a manifestação que ela participava era criminosa. Ela fere justamente 2 artigos, que é o artigo 359L e 359M. O que diz esses 2 artigos? Vamos ler aqui, olha só. Artigo 359L. Tentar com emprego, violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Dá até 8 anos de cadeia, só esse. Agora o artigo M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. O que ela estava fazendo em Brasília? Era justamente o quê? Intervenção já, AI-5, GLO. E isso, infelizmente, Nicolas, é uma pena muito fechada, muito braba. E pior, um funcionário da limpeza desfez o golpe de Estado da Débora com água e sabão. Quem gera mais risco à democracia? Uma cabeleireira com um batom ou 15 traficantes soltos pelo STF? Então, esses 15 traficantes soltos, o Nicolas, se eles foram soltos porque teve uma brecha na lei, sabe quem é que cria a lei? Você. Vamos lá. Esses 15 traficantes, gente, na verdade, que é o cabeça, ele continua preso, que é o Claudemir. Ele continua preso. Essas outras pessoas, elas pegaram penas com menos de 8 anos de cadeia, então é regime semiaberto. Então por isso que elas conseguiram habeas corpus. A resposta todo mundo já sabe. Eu adiantei aqui, gente, porque ele vai falar de 3 pessoas aqui, que é igual o caso da Débora, de pessoas que, coitadinho e tal, mas eles estavam pedindo justamente um golpe militar. Nicolas, o que ia acontecer com o Brasil se o ato fosse para frente e desse certo? Já pensaram nisso? País que a maior apreensão de dinheiro em espécie foi feita na casa de Gedel Vieira. E ele foi preso. 51 milhões de reais. Foi condenado a 14 anos de cadeia. Sim. E já está em prisão domiciliar. Então, quem muda a lei no Brasil não é a justiça, tá, Nicolas? Quem muda é você. Apresenta um projeto, bota em pauta e tenta passar. A sua bancada. Você pode mudar. Logo no mesmo país que um condenado a 400 anos por corrupção, Sérgio Cabral, e fica preso menos de 7 anos e já está solto. Mesma coisa. Tem você pode proporcionalidade nessas mudar. Condenações? Mas deixa eu esclarecer ainda mais. Já está bem claro que a justiça tem lado. E se você usar vermelho,
Tudo bem, mas se não, tem uma má notícia para você. Não, cara. A Dilma foi impeachmentada e Lula passou 2 anos na cadeia e foi tirado o direito dele de concorrer em 2018. Em 2006, o MST invadiu e depredou a Câmara. Condenados? 0. Sim, é porque o crime cometido não passa de 8 anos de cadeia. Quais são os crimes que eles cometeram? Foi depredação a patrimônio público, que é de 6 meses a 3 anos de detenção. Não dá cadeia. E a pauta não tem como atribuir o artigo 359L nem M, porque eles não pediam golpe de Estado. O que eles pediam eram 2 coisas. Era o critério do governo para classificar se a terra é improdutiva ou não, e o segundo era a revogação da lei que proibia, né, vistoria por menos de 2 anos as terras ocupadas. Então não dá cadeia, não tem como. Em 2017, o protesto Ocupa Brasília reuniu 45 mil manifestantes de esquerda contra o Temer. Sim, mesma coisa. 2017 foram 3 pautas. Questão do impeachment da Dilma, eles não queriam que o Temer assumisse, no caso, porque a Dilma havia sido impeachmentada. O segundo era a questão da reforma da Previdência, e o terceiro era a reforma trabalhista. Nesse dia, mas não estão pedindo a quebra da democracia. E houve depredação em 8 prédios. Condenados? 0, porque não tem cadeia para eles. Não tem como. Foi pichado por integrantes do MST. Sim, isso foi em 2018, porque o STF havia votado para prender o Lula, que você disse aí que se for vermelho a justiça age de boa. Também não tem cadeia com mais de 8 anos, não tem pena com mais de 8 anos para isso. Sabe qual foi a condenação para eles? 0. Sim. O STF para condená-los a 14 anos de prisão. Percebe? Cara, advogado não sabe disso, meu Deus do céu. Nas condenações. Cara, assim, com todo respeito, gente, essa turma da direita, assim, tem gente lá que eu gosto, né, mas assim, isso aqui é encheção de linguiça, é enganar vocês, e infelizmente é um cara que tá enganjado aí nas redes sociais, é o top 1 aí da direita, e infelizmente a gente tá mal pra caramba, vamos falar a verdade. Tamo junto.